Então, olá, meu nome é João Henrique Freitas, sou professor aqui da Universidade Estadual de Maringá, né? Já dei aula para alguns dos alunos que poderão estar assistindo essa palestra aqui com a gente, com esse primeiro ciclo de palestra da construção civil, né? Devido a toda essa condição, devido à pandemia, então a gente está buscando outros meios para a gente chegar e levar a informação até os nossos alunos aqui da UEM, correto? Então, vamos debater, né, um pouco hoje sobre montagem de trabalhos acadêmicos, beleza? Então, dando início, né, eu quero apontar que a nossa palestra vai ser um pouco diferente. Eu quero trabalhar um pouco diferente com vocês, para a gente ter uma visão diferente do que pode ser uma montagem de trabalho acadêmico, tá? Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte vai ser o professor Guilherme, que vai vir com vocês trabalhando uma outra forma de visão do trabalho acadêmico. Na verdade, não é outra forma, é sim um contexto, um conjunto que será unido, né? Essa primeira parte com a parte dele. E vocês, ao juntar, né, ao ter a consciência dessas duas partes, vão poder observar que vai ser muito legal e vai ampliar, né, a visão aí sobre trabalhos acadêmicos, beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui essa primeira imagem nossa, o que é a ciência, né? E a gente tem ali um garotinho, né, e uma menina ali, dois cientistas. Primeira coisa que a gente pensa, né? A gente como engenheiro civil, vamos sempre caminhar dando foco aqui na engenharia civil. A gente entra num curso de engenharia civil e a gente pensa, não, a gente vai ser engenheiro civil, a gente não é cientista, né? Então esse é o primeiro erro que acaba cometendo, né? Todo aluno de engenharia, em pensar que ele não é um cientista, que ele não é um cientista. Na verdade, todo qualquer profissional é um cientista, ele é um cientista da sua área, correto? A gente pode observar que a ciência é uma forma particular de conhecer o mundo, correto? E a engenharia civil é sim uma ciência que tem a sua particularidade para conhecer o mundo. Nós, engenheiros civis, temos as nossas informações, temos nossos conhecimentos, temos a nossa forma particular de ler o mundo, correto? E isso tudo, né, faz nos dizer que sim, que a gente entrou na graduação, a gente entrou num curso de engenharia civil, ao decorrer desse curso de engenharia civil, a gente vai se tornar um cientista. Para depois da nossa formação completa, formos atuar no mercado de trabalho, a gente conseguir entender que qualquer projeto, qualquer trabalho, a gente vai lá e vai buscar, né? Se a gente não conseguir resolver aquele problema logo de começo, a gente vai fazer pesquisa, aí que a gente vai discutir sobre pesquisa, qual que é a importância da pesquisa. A pesquisa é essencial para o engenheiro civil, tá? Toda vez que a gente tiver um projeto que a gente não consegue a resposta, a gente tem que se perguntar o porquê, né? O que está acontecendo, qual que é a problemática que está por trás daquele projeto. E a pesquisa vai nos auxiliar, correto? Então aí começa a caminhada de um cientista, ou seja, um cientista da engenharia civil, tá? Então vamos lá. Ciência, saber produzir raciocínio lógico, correto? Mais a experimentação prática. O raciocínio lógico, a gente pode entender que ela vai ser desenvolvido a todos esses 5 anos da graduação mais experimentação prática. Essa experimentação prática a gente pode ter sim durante a graduação, algum estágio, algum convívio que você pode ter com algum familiar que trabalha já na área da engenharia civil. Porém, essa experimentação prática vai vir com maior intensidade para nós quando a gente começar a atuar na área em qual a gente almeja, correto? Então a gente entende que o cientista ele é respaldado. Por quê? Respaldado pelo produzir do raciocínio lógico mais experimentação prática. Então, para introduzir todo esse contexto, vamos lá. Vamos apresentar um projeto. Aqui temos um projeto, uma ponte, correto? A extensão a qual será construída essa ponte, ela tem 27 metros de extensão, correto? A estrutura principal é em duas vigas isostáticas com vão central de 20 metros. A gente tem 20 metros de vão, de viga, correto? E as suas extremidades vai ficar em balanço. O valor ali de 3,5 metros. Então deixei o textinho aqui do lado para vocês baterem o olho ou parar o vídeo, dar uma lida, como que funciona toda essa dinâmica desse projeto. A gente pode entender que vão ser duas vigas principais, onde vai vir o tabuleiro, correto? O tabuleiro da ponte, onde vai passar ali os veículos, correto? Essas duas vigas,
cada uma delas tem uma seção de 0,4 por 1,7 de altura, ou seja, é uma viga com uma dimensão grande, correto? Então, 20 metros por 0,4 de base e 1,7 de altura, correto? Cada viga dessa, como a gente pode ver ali, ela pesa 45,9 toneladas, tá? Então a gente já começa a imaginar, a gente vê uma ponte dessa, né, uma ponte simples de madeira, e o projeto que almeja é a construção dessa ponte de concreto, correto? Convencionalmente, foi proposto no projeto para que ela seja feita com concreto convencional, moldado em loco, correto? Quando a gente pensa em construção por meio do concreto convencional, moldado em loco, a gente já pensa em cimbramentos, a necessidade de escoras e toda essa necessidade para a realização da execução da caixaria até o concreto passar pelo seu processo de cura, correto? O que está acontecendo aqui? Então, já contextualizando, tá? Essa situação aqui, a gente pode ver que o rio, devido a condições do rio, devido à variação, o rio mudar o seu volume, a necessidade, o projeto não é viável colocar esse cimbramento, colocar as escoras. Então a gente já tem um problema relacionado aí. Tá? Nesse projeto a gente já tem um problema que é a questão de como realizar essas escoras, como realizar essa caixaria para essa viga, né? Com essa dimensão, com esse tamanho dessa dimensão. Outra problemática é a condição do guindaste que irá içar essa viga, né? A gente tem uma viga de 45,9 toneladas. Então a gente tem um guindaste de grande dimensão. Logo, também no contexto do projeto, já é dito que o local para chegar até nesse ponto não tem a condição para que esse guindaste chegue até nesse ponto, correto? Então, vamos lá. Qual foi a solução? Então a gente tem que entender que essa solução ela foi conquistada por meio do quê? Por meio de pesquisa, tá? Então os engenheiros envolvidos naquele projeto, juntamente com uma consultoria, foram atrás para resolver esse problema. Então a gente tinha problemas de como que irá içar essa viga, porque a viga era de grande dimensão e grande peso, tá? A gente tinha o problema da questão do cimbramento e escoras para ser realizada naquele rio, correto? Então, a solução que foi proposta. Qual foi a solução proposta? A solução proposta a gente pode ver ali na imagem ao lado, aonde essa viga será concretada parcialmente, ou seja, a gente terá, né, uma viga, uma parte dessa viga concretada de 0,4 de base por 0,7 de altura, correto? A parte inferior, onde a gente tem as armaduras negativas, serão concretadas, tá? E a parte superior ela vai ser concretada quando a viga for colocada na ponte, tá? Ao realizar essa situação, né, onde a gente está concretando a viga fora do local que será executada a ponte, a gente está reduzindo o peso próprio dessa viga, ou seja, a viga de origem, lembrando que ela tem 1,7 de altura. Então essa viga que será concretada, ela tem somente agora 0,7 por 0,4. A gente pode ver que tem a ferragem ali, a continuidade. Então essa viga posteriormente vai ser concretada, ela vai terminar a concretagem dela no local, beleza? Mas como que foi possível essa condição? Tá? Então a gente pode observar que devido a para ser possível aplicar essa condição, foi necessário utilizar a tecnologia da proteção. Então ali a gente pode ver os cabos azuis, que foi a proteção, ou seja, essa viga, ela terá o trecho dela, essa viga que existe uma viga, vamos dizer, uma viga de outra dimensão, que seria essa viga de 0,4 por 0,7. Essa viga será protegida, tá? Essa proteção tem qual finalidade? Ela tem a finalidade para a execução, ou seja, para a fase construtiva, ou seja, ela será protegida para ela resistir, para ela ter uma resistência ao seu içamento e ser colocada no local, correto? Ao ser colocada no local, essa proteção irá auxiliar ela para que ela não venha romper. E assim a gente poderá dar continuidade na concretagem dela. No próximo slide eu vou mostrar essa foto e vai ficar com uma maior facilidade para a gente entender o que está acontecendo. Outra questão é a viga, lembrando que essa viga tinha aqui, ela tinha 49 toneladas, correto? Agora ela caiu para 16,5. Então, a gente não precisa mais de um equipamento de grande porte para içar essa viga.
um pequeno, um pequeno equipamento, um pequeno guincho ali já consegue fazer o içamento dessa viga, facilitando assim toda a execução, tá? Então, aqui a gente tem um compilado de 4 imagens. A primeira é onde a gente tem as vigas transversais, tá? A gente tem duas vigas transversais ali, onde vai receber as vigas principais dessa ponte, tá? Na segunda imagem, a gente já tem o içamento dessa viga. Lembrando que essa viga, ela está parcialmente concretada, ou seja, ela tá com uma seção de 0,4 de base por 0,7 de altura concretada, como a gente pode ver na segunda imagem. Porém, a gente pode observar que tem armaduras ali, correto? As armaduras de combate ali, o cortante. Então, essa viga será concretada posteriormente. Nas imagens, as duas imagens abaixo, a gente pode observar já as vigas apoiadas em seus pontos, correto? E que futuramente ali vai ser feita uma caixaria e perseguida a concretagem dessa viga. Então, observe que devido a essa solução, a essa ideia, a gente evitou o quê? A gente evitou toda aquela questão de cimbramento e escora, né? Vamos supor que teria que concretar essa viga no local, né? Toda aquela dificuldade de escora e cimbramento teria que ser feito nesse vão desse rio. Então, eliminou essa situação. A gente tinha aquela outra condição que não vai usar o cimbramento, não vai usar escora. Então, vamos concretar toda a seção da viga fora da ponte. Porém, a gente não tem condição de trazer um equipamento para içar essa viga, né? Para içar a viga de 1,7 por 0,4 de seção, né? Uma viga de 20 metros de comprimento por 0,4 por 1,7. Não tinha como içar essa viga. Então, esse princípio, essa solução foi viável, correto? Então, vamos lá. A solução, né? A solução. Houve o quê? Uma redução do peso próprio da viga por meio da proteção, correto? Então essa proteção, que como eu disse, ela auxiliou na fase construtiva, tá? Ao aplicar uma proteção somente naquela seção de 0,4 por 0,7, a gente teve um auxílio da proteção para poder içar ela e colocar ela no local, e depois posteriormente vir e terminar de concretar toda a seção nela, correto? Eliminou-se o problema do cimbramento e do excesso de guindaste de grande capacidade, ou seja, não teve necessidade de um guindaste de grande capacidade, correto? E algo muito legal, né? Que a gente vai observar agora. Então, a gente mudando, né, os engenheiros e toda a equipe que estava trabalhando em função desse projeto, teve que a proteção realizada para a fase construtiva, como eu já expliquei, irá, né, auxiliar na redução das fissuras e da flecha do vão central, correto? Então aquela proteção que foi feita para aquela viga inicial de 0,4 por 0,7, que tinha o propósito, né, para auxiliar na fase construtiva, poder içar ela, colocar no local e vir assim com a concretagem posterior, aquela proteção ela ainda vai auxiliar na vida útil dessa viga, tá? Então vamos lá. Todo esse compilado de informação, essa discussão que a gente teve aqui ao decorrer desse projeto, o que eu quis mostrar para vocês? Aqui é um projeto, um convívio, algo natural para um engenheiro civil. Ele está lá na sua profissão e se depara com essa situação. Logo de cara, não era um projeto que rapidamente poderia obter a solução, tá? Então, o que ele fez? Ele teve que ir atrás de uma pesquisa, ou seja, teve um raciocínio lógico mais uma experimentação prática. Por meio dessa pesquisa, ele foi e começou a procurar possíveis soluções. Antes de realizar a pesquisa, ele teve uma problemática, correto? Ele se perguntou, né? Foram feitas perguntas que ele tinha que ter as respostas. Então, basicamente, todo esse contexto, a gente pode entender que se trata de um trabalho acadêmico. Se trata de uma forma de pesquisar e obter as informações necessárias e assim resolver o problema. Tá? Então vamos entender que um trabalho acadêmico ele não está. A gente usa o termo trabalho acadêmico porque ele está vinculado à universidade, correto? Todo aluno ali da engenharia civil, ao final da sua graduação ali, com a UEM, ele vai ter que elaborar um TCC, correto? Esse TCC vai ser um trabalho acadêmico em que ele vai ter que desenvolver uma pesquisa para responder alguns problemas, para responder perguntas que ele fez em relação àquela atividade. Então a gente reflete que
toda essa capacidade, todo esse aprendizado do aluno em buscar as informações, em ir atrás de responder as perguntas, irá auxiliar esse futuro engenheiro a resolver problemas dessa magnitude, tá? É interessante, pessoal, aqui essa fonte é aprendendo com o erro dos outros, é a 7ª edição. Então, é um compilado de vários projetos da engenharia civil, vários projetos que engenheiros contam como que resolveu tal problema, o que aconteceu. Então é bem interessante a gente sempre ir atrás para entender como que foi solucionado aquela problemática dentro da engenharia, tá? Então vamos lá. Vamos voltar, né? A gente teve ali um estudo de caso, vamos dizer assim, né? Um debate sobre uma situação que ocorreu, tá? Então, ciência, né? A ciência pode ser entendida como acumulação de conhecimentos de forma sistemática, tá? O que a gente pode entender como forma sistemática? Aluno da engenharia civil, já fui aluno da engenharia civil durante a graduação nossa. A gente tem 5 anos, tá? Durante esses 5 anos a gente obtém conhecimento, um conhecimento de forma sistemática. Todo esse conhecimento ele está relacionado de uma forma gradual. Esse conhecimento ele é respaldado dentro de um raciocínio, né? Dentro de leis, dentro da ciência, onde tudo aquilo que a gente aprende na engenharia um dia ele já foi estudado por algum pesquisador, já foi analisado, já fez-se perguntas sobre aquela forma, aquele estudo, aquele conceito que a gente usa e já foi respondido. Então tudo que a gente usa dentro da engenharia, tudo que a gente usa dentro ao decorrer da nossa graduação, se trata de uma ciência que já foi contestada e que já foi provada, né? Isso é muito interessante da gente sempre ter essa noção para nós, beleza? Então a ciência é o quê? Uma forma racional, exata e verificável dos fatos. O que quer dizer verificável dos fatos? É você indagar a questão, você se fazer essa pergunta e você poder verificar esse fato, para você posteriormente responder, tá? É muito interessante que eu trago uma imagem, né? Vamos refletir sobre essa imagem. Correto? Essa imagem aqui a gente pode tratar-se como sendo uma edificação, correto? Eu não vou me prender sendo uma edificação ou de estrutura de concreto, madeira ou metálica. Vamos supor, né, uma estrutura no geral. A gente se pergunta, né, o aluno terminou ali a graduação, fez os 5 anos e agora é um engenheiro civil formado. Ele olha para uma estrutura dessa e ele se pergunta qual é o tipo de ciência que está aplicado dentro de toda essa edificação. Vamos lá. Então a gente pode entender que já começando lá no começo, desenho arquitetônico, né? A gente olha uma edificação dessa, então você tem que ter a ciência, né? A ciência do desenho arquitetônico. Lá no primeiro ano, a gente já começa com a expressão gráfica e depois, posteriormente, o desenho arquitetônico, para você conseguir elaborar um projeto desse, correto? Conforme você vai caminhando, você passa pela primeira disciplina lá, a disciplina de estática. Então a gente já começa a entender as condições de vinculação, condição de viga apoiada e tudo mais. Tá? Então vamos lá. Quantas ciências está relacionado dentro desse edifício, né? Continuando, a gente tem a resistência dos materiais, onde a gente consegue, independente se é concreto, metálico, madeira, a gente tem a aplicação da resistência dos materiais e o comportamento do elemento estrutural dessa edificação, correto? Mudando do tipo de ciência, né? Porque a gente estava dentro de uma ciência, vamos dizer, mais matemática e estrutural, a gente entra dentro da ciência do orçamento. Então você passou pelo curso também e desenvolveu e aprendeu sobre a ciência do orçamento. Então você vai ter que fazer um orçamento para quantificar os valores de custo de toda essa edificação. Então a gente tem aqui também a ciência dos materiais, tá? Brita, areia, cimento, se for de concreto. Se for metálica, especificar o metal utilizado na sua estrutura. Se for madeira, qual o tipo da madeira. Se é madeira conífera ou dicotiledônea, correto? Então tem toda essa ciência por trás do material utilizado na obra, correto? Organização do canteiro da obra. Correto? Então a gente tem a organização do canteiro da obra, também uma ciência que foi estudada. E por final, a gente tem o quê?
tem o dimensionamento desse elemento, toda essa estrutura, sendo ela de concreto, ou estrutura de madeira, ou estrutura metálica, correto? Então, ao olhar essa imagem, você se depara de quantas informações você teve ao decorrer da sua formação, informações que estão respaldadas dentro de uma ciência, correto? Então, vamos lá. Dando sequência, né, então a gente entendeu que dentro do nosso curso, né, dentro do curso da Engenharia Civil, você tem um compilado, né, você tem degraus a ser vencido, né, não vencido, mas degraus que vão ser conhecimentos que vai ser acumulativo, correto? Só que não tem só o conhecimento científico existente, tá? Eu deixei ele até em vermelho, porque o conhecimento científico, vamos dizer assim, que o engenheiro civil está respaldado, né? O que a nossa profissão necessita para assim a gente executar nossos projetos. Mas a gente tem o quê? Conhecimento popular, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, tá? Dentro da nossa profissão de engenharia, a gente vai estar respaldado dentro do conhecimento científico, correto? A gente vai executar um projeto, a gente vai executar uma obra hidráulica, a gente vai tocar uma obra de geotecnia, a gente sempre vai estar respaldado dentro do conhecimento científico que a gente obteve ali durante o período da graduação e também posteriormente através de uma pós e tudo mais, correto? Porém, a gente tem que ter a consciência que existe esses tipos de conhecimento, beleza? Conhecimento popular. Né? A gente pensa assim, conhecimento popular, qual que é a necessidade do conhecimento popular para o engenheiro civil? Conhecimento popular é muito importante, uma vez que nós, como engenheiros, conseguimos entender que, que muitas vezes a gente vai estar lá, vão colocar a gente numa condição, tocando uma obra, participando da execução de uma obra, e dentro dessa obra vai ter os outros trabalhadores, que não têm a formação de engenharia, mas que tem o quê? Que tem o seu senso comum. Ou seja, tem pessoas ali que trabalham executando obra que faz obras há mais de 30 anos, correto? Então, esse trabalhador ele tem um senso comum, ele tem um conhecimento que foi adquirido durante todo esse percurso. Porém, esse conhecimento que ele foi adquirido não está respaldado nem da ciência, tá? Eu digo que muitas vezes o engenheiro ele tem que chegar com calma e escutar muito bem esses trabalhadores, porque ali tem muitas informações que são importantes o engenheiro aprender, que aí começa a ter a prática também. Porém, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a nossa técnica ela é respaldada dentro da ciência. Muitas vezes que é passado um senso comum em relação à construção civil, você pega aquele senso comum e analisa ele. Se for necessário, você leva ele para dentro do âmbito da ciência e realiza uma pesquisa para comprovar se aquele senso comum se tornará um conceito dentro da ciência, beleza? Então, o senso comum ele tem como base uma boa experiência, correto? Porém, a gente tem que ter a sensibilidade que o senso comum ele está incompleto ou carente de uma certa objetividade, beleza? Vamos usar um termo mais, né, uma explicação mais cotidiana, né? Quem ali, né, senso comum, vamos pensar um senso comum que você já ao decorrer da sua vida você já falaram para você, né? Eu quando era criança escutava bastante que não poderia comer manga verde e depois tomar leite logo em seguida, porque poderia acontecer alguma indigestão, passar mal, alguma coisa desse tipo. Eu tenho isso como um conhecimento popular, um senso comum que os antigos, a minha avó falava. Não sei, eu não fui pesquisar, então eu não sei qual que é a resposta, não sei se realmente faz mal ou se não, ou se faz, entendeu? Então isso pode entrar como conhecimento popular. Você aí assistindo agora a palestra, você pode se perguntar: o que já foi falado para você de senso comum, tá? Você também que tem uma convivência já na obra também, então você já pode perguntar: o que você teve como senso comum, né, dentro da engenharia civil? Então a gente observa que esse senso comum ele tem um grande universo a ser explorado, beleza? Só que a, a gente sempre tem que entender que a engenharia ela está respaldada dentro da ciência. Conhecimento filosófico, né? Aqui é interessante que está aquele questionamento sobre os problemas humanos, correto? Só que ele não é verificável.
A gente entende que a ciência ela é verificável. Se você quer responder algum problema da engenharia, você consegue fazer uma experimentação, vamos dizer assim, de uma forma resumida, uma experimentação e chegar a algum resultado. Ou não chegar em resultado nenhum. Isso, quando a gente não chega em um resultado positivo, também é uma resposta. Beleza? Então, o conhecimento filosófico ele está dentro de ideias, reflexões, correto? Para a gente conseguir pegar, vamos lá, quando você estava pretendendo fazer engenharia, né? Você estava lá, aluno, estava saindo do ensino médio, né, tal, aí você pensou em fazer engenharia civil, você pensou em fazer educação física, você pensou em fazer medicina, você pensou em fazer direito e talvez contábeis também, né? Então você estava com 5 cursos ali para que você estava pensando. Então ali você começou a fazer reflexões, você começou a fazer relações, você começou a ter ideias de qual curso seria melhor para você, beleza? Então a gente entende que ali está dentro de um conhecimento filosófico, tá? Você começou a se debater sobre essas condições e chegou numa conclusão particular sua, dentro das suas reflexões, que você se adaptaria melhor dentro do curso de engenharia civil, correto? Então a gente pode entender que o conhecimento filosófico ele demanda de diversas informações, muitas informações. A partir do meio dessas informações você começa a conectar essas informações e assim levantar um conhecimento a partir dessas informações, beleza? Só que ela não tá respaldada dentro de uma condição verificável, correto? Então, conhecimento religioso, né? A gente, proposições sagradas reveladas pelo sobrenatural, né? Verdades infalíveis e indiscutíveis, baseada na fé humana, né? Eu acho muito interessante isso aqui, conhecimento religioso, né? A pessoa pode até falar, não faz parte do conhecimento, né? Não, por que isso é conhecimento? Não, é conhecimento sim. Então, o conhecimento religioso ele faz parte do ser humano, tá? Só que ele é um tipo de conhecimento que não tem como você realizar um experimento para provar ele. Isso está relacionado com a nossa fé, né? Com a nossa crença. É legal? Então a gente pode ter, desprovido de método. Você não tem um método para você comprovar aquilo que aconteceu. Aquilo está relacionado com a sua fé, tá? Para a gente contextualizar esse conhecimento religioso, vou contar uma historinha, né? Historinha não, isso aconteceu. Você pode até pesquisar, é o Santo Agostinho, né? Eu ia falar Santo Antônio, mas foi com Santo Agostinho, aonde ele estava. Alguns de vocês que estão escutando essa palestra, acho que até escutou já essa história, né? Ele estava caminhando, né? Um dia à tarde, estava caminhando na praia, e o Santo Agostinho, ele era um santo que tinha essa capacidade filosófica, ele refletia muito sobre algumas informações e ele gostava sempre de chegar em alguns resultados, correto? Então ele estava caminhando na praia e tal, e ele estava refletindo, né? Ele estava refletindo sobre vamos dizer assim, um dos maiores enigmas, né? Umas que, como eu disse para você, não é para ser explicado, é para você sentir como fé, que é a Santíssima Trindade, né? Ele estava pensando e refletindo, né, sobre a condição da Santíssima Trindade, como que a gente tem Pai, Filho e Espírito Santo em um mesmo, né, em um mesmo ser que é Deus, e ele não conseguia entender isso, porque ele estava pensando e querendo chegar numa conclusão sobre todo esse conhecimento religioso, correto? Aí ele andando e pensando sobre isso, ele se deparou, se eu não me engano, essa história se deparou com um garotinho, e esse garotinho tinha feito um buraco na areia, e esse garotinho vinha, pegava um baldinho, enchia o baldinho da água do mar, né, porque ele estava caminhando na areia ali do lado do mar, enchia esse baldinho de água e jogava de novo no buraco. Aí ele voltava correndo, enchia o baldinho e jogava lá dentro. E o Santo Agostinho viu aquele menino fazendo isso repetidamente e ficou assim, né, achou engraçado, né, e olhou pro menino e falou: Ô menino, não tem como você. Não, na verdade, me enganei. Ele perguntou pro menino: o que que você está querendo fazer? Foi bem isso. E o menino falou assim: ah, eu quero colocar toda a água do mar dentro desse buraco que eu fiz. Aí o Santo Agostinho disse para ele assim: mas você sabe que não tem como, né? Você sabe que isso é impossível. Aí o menino olhou para ele, né? Isso dentro da história. O menino olhou para ele e disse: eu até escrevi aqui: em verdade te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano
neste pequeno buraco na areia do que a inteligência humana, olha que interessante, do que a inteligência humana compreender o mistério de Deus, tá? Então ali o Santo Agostinho entendeu o recado. E aquele menino voltou a brincar. Então ele entendeu que aquele recado foi, na verdade, dado por um anjo que usou o menino para conversar com ele, tá? Então a gente entende que o conhecimento religioso ele é desprovido de experimentação. Ele é só uma questão de fé e questão que você tem que entender, né? Que a gente tem um Deus cuidando da gente, beleza? Então vamos caminhar. Conhecimento científico, né? Então a gente entra aqui dentro do conhecimento científico, o conhecimento ao qual a engenharia é respaldado, ao qual os engenheiros abraça e fala é esse conhecimento que vai me proteger, né? Então, conhecimento científico pode ser provado, verificado e demonstrado. Estuda as causas reais dos fenômenos e as leis que os regem. Então, né, como a gente tem ali na imagem o Newton estava lá descansando, foi no pé de maçã, né? Toda a história. Então, imagina se essa maçã não cai na cabeça dele, né? Como que iria dar todo esse estalo do raciocínio dele, né? Se assim é dito a história que foi dessa forma. Então, o Newton, quando escreveu todos os conceitos de física dele, se respaldou em um conhecimento científico, tá? Onde ele pôde provar e pôde ser demonstrado e verificar toda aquela condição que ele estava demonstrando fisicamente, correto? Então se tornou um conhecimento científico, tudo aquilo que ele disse por meio da física, porque ele provou aquilo, né? Ele pôde fazer, vamos dizer assim, experimentos e pôde comprovar tudo aquilo que ele tinha dito, correto? Se tornando assim um conhecimento científico. Então vamos lá, ciência, né? Novamente eu acho interessante a gente colocar uma imagem ali que está vinculado com a engenharia civil. Olha que imagem bonita, né? A gente sempre quando pega um projeto desse, a gente tem que verificar quantas informações tem por trás daquele produto final, beleza? Então, finalidade. Qual que é a finalidade da ciência? Distinguir as leis que regem os fenômenos, tá? Então, a gente tem diversas leis que regem, tá, o fenômeno que a gente está em busca de solucionar, né? A gente tem que resolver o problema de um projeto. Então entenda que por trás daquele projeto tem diversos fenômenos. A função. Qual que é a função da ciência? Qual que é a nossa função no meio? A nossa função é aperfeiçoamento da relação do homem com o mundo. Cada vez tornar isso melhor. E o objetivo é o que pretende estudar. Então, a gente, como engenheiro, se pretende estudar toda a condição da construção civil, tudo que envolve ela em suas diversidades e diferentes áreas, correto? Então, a gente pode entender que o trabalho acadêmico, nosso trabalho acadêmico, ele é focado, ele é direcionado dentro da ciência, porém a gente tem outros tipos de conhecimento, correto? Então, ciência, né? Dentro da ciência, a gente necessita da pesquisa, né? O que é uma pesquisa? Pode-se definir pesquisa como procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar resposta aos problemas que são propostos. Beleza? Então, toda vez que a gente tem um trabalho, a gente tem um projeto, a gente tem algo para ser respondido, tá? A gente tem que responder aquilo. Então, a gente precisa de uma pesquisa. Então entenda, nós, como os engenheiros e também qualquer outra área, né, qualquer outra profissão, ela sempre vai ter a pesquisa. Entenda que você nunca vai conseguir fugir de realizar uma pesquisa. E a pesquisa ela tem que ser feita com qualidade, tem que ser feita com razão para você obter o seu produto final. Sendo ele a montagem de um trabalho acadêmico ou sendo ele ao decorrer da sua vida profissional. Correto? Então, a pesquisa é desenvolvida mediante o uso de conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Correto? Na realidade, a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados. Correto? Então, a pesquisa, ela começa, a gente vai entender que uma pesquisa de qualidade, ela começa pela uma indagação do porquê, né? Você tem que indagar, você tem que
realizar perguntas que serão pertinentes a respostas, correto? Por que se faz a pesquisa? Há muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa. Então, a gente tem os dois grandes grupos para a realização de uma pesquisa: razões de ordem intelectual e razões de ordem prática. O engenheiro civil, tanto dentro do mundo acadêmico como na vida profissional, ele pode ter tanto da ordem intelectual como da ordem prática, correto? O que acontece na questão da ordem intelectual e da ordem prática? As primeiras decorrem do desejo de conhecer pela própria satisfação do conhecer. Então, de ordem intelectual. Você vai lá realizar uma pesquisa dentro do âmbito da engenharia, porque você tem a necessidade de conhecer pela própria satisfação do conhecer, você descobrir aquilo, você tornar aquilo um fato, né, provável pela ciência ou aquilo não ser. Né? Que nem eu comentei lá atrás, a gente tem uma informação de um senso comum. Você escuta aquilo como um senso comum e você se pergunta, isso é respaldado da ciência? Então você vai lá resolver aquele problema, você vai lá resolver e procurar responder aquele conhecimento comum por meio da ciência. Então isso é de uma ordem intelectual. Então, e das razões de ordem prática. É o desejo de conhecer com vista a fazer algo de maneira mais eficiente e eficaz. Tá? Então, quando a gente tem a pesquisa na ordem prática, a gente pode entender que a gente quer melhorar uma condição. Né? A gente tem um ramo da engenharia, a engenharia de pré-moldados precisa ter uma pesquisa, ou precisa ter uma maior pesquisa sobre tal assunto. Então, você vai lá e vai pesquisar sobre aquilo para tornar aquilo mais viável nas próximas obras e ao decorrer da vida do engenheiro. Correto? Então, o estudante inicia o processo de pesquisa pela escolha de um tema. Tá? Esse vai ser o termo que a gente vai usar, o tema. Né? Quando a gente fala tema, ele é muito importante dentro da montagem de trabalho acadêmico. Correto? Então, o tema, que por si só não constitui um problema. Ao formular perguntas sobre o tema, provoca-se sua problematização. Ou seja, o tema ele não tem com si só problemas envolvidos. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui, porque passa o tempo, hein? Então, vamos lá. Como que a gente pode dizer? Então, vamos falar um tema aqui. A gente vai ter alguns exemplos ali. Então, a gente tem o tema sobre fundações rasas, correto? A gente tem a fundação rasa, que é um elemento de fundação que transmite todas as suas tensões diretamente para a camada de solo, correto? Por meio da sua base, beleza? Essa fundação rasa, ela pode ser do tipo radier, correto? E o radier está transmitindo todas as suas tensões para a camada de solo. Se essa camada de solo não tiver a capacidade para suportar essa transmissão de tensões, ou seja, da superestrutura para a infraestrutura, a camada de solo rompe, ou seja, a estrutura também ela entrar em colapso, correto? Então aí aqui dentro a gente tem um tema, correto? Que é o tema do comportamento de uma camada de solo com uma estrutura, beleza? Ao decorrer a gente vai cada vez mais aprofundando nesse quesito. Então, o que eu vou pesquisar? Correto? Então a gente tem um tema. Então a gente pergunta, o que eu vou pesquisar? A gente tem que entender que o tema ele tem que ser vinculado com a gente. O tema que a gente for propor tem que ser um tema que a gente é apto, que a gente sente vontade de conhecer sobre, que a gente sente vontade de estudar sobre, correto? É um aspecto, uma área de interesse de um assunto que se deseja provar ou desenvolver, né? Como está escrito ali. Um assunto interessante para o pesquisador, como eu já comentei. Aí você fala, tem que ser original? Não obrigatoriamente. Ele não precisa ter um nível 100% de originalidade. Você vai ver que muitas vezes, quando a gente for fazer uma pesquisa, sempre teve alguém que já pesquisou algo sobre ou algo parecido. Isso é interessante, isso é até importante para a gente já ter um respaldo, porque por meio da pesquisa
né, de que aquele engenheiro já desenvolveu, a gente vai auxiliar, a gente vai pegar aquelas informações e poder evoluir a nossa pesquisa com aquelas informações. Beleza? Então, vamos lá. Então, por meio do nosso tema, a gente já tem um tema ali formulado, né? Vamos entendendo ali, quando a gente tem uma montagem do trabalho acadêmico, ele começa pelo tema, correto? O tema é a peça principal, beleza? A partir do tema aí começa aquela diversidade de informação, aquele compilado de informação e aquela vontade de querer cada vez conhecer mais sobre aquilo. Tá? Então, os elementos habitualmente requeridos num projeto são os seguintes: a formulação do problema. Então, uma vez já tem no tema, você tem a formulação do problema, construção de hipóteses, tá? Identificação do tipo da pesquisa, operacionalização das variáveis, seleção da amostra, elaboração dos instrumentos e determinação da estratégia de coleta de dados, determinação do plano de análise dos dados, previsão da forma de apresentação dos resultados, cronograma da execução e definição dos recursos humanos. Nossa! Né? Eu falei tudo correndo porque a gente vai, no próximos slides, a gente vai conversar sobre cada um e eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar um trabalho, correto? Vou colocar o tema e dentro desse tema a gente vai observar a letra A, a letra B, todas essas alternativas dentro daquele tema, né? Eu fui falando correndo aqui, você deve ter até se assustado, correto? Então vamos lá, tema, correto? Esse tema, eu posso falar para você que ele está um pouco extenso, correto? Mas você, de princípio, você pode escrever um tema do tamanho que você achar mais interessante, mas o interessante é sempre você conseguindo compilar esse tema, deixar ele escrito em poucas linhas, tá? Porque você vai ter esse tema mais fechado, correto? Lembrando que o tema obrigatoriamente não tem a pergunta, você vai fazer posteriormente a pergunta, tá? Então vamos lá. O RADIE consiste em fundações rasas, que, segundo a ABNT, NBR 6122 de 2019, que já é atualizada, deve ser dotada de rigidez suficiente para receber e distribuir mais do que 70% das cargas da estrutura. Ainda segundo a NBR 1022, as fundações rasas devem ser apoiadas em camadas com capacidade de suporte adequadas, e o seu projeto deve levar em consideração as características geomecânicas do subsolo ou solo natural. Quando a capacidade de suporte na camada de assentamento da base não é suficiente para absorver os esforços e garantir a segurança contra a ruptura, estado limite último, ou contra o deslocamento excessivo, estado limite de serviço, faz necessária a execução de camadas de base ou subbase, ou ainda camada de reforço do solo. Beleza, temos o tema. Então, pega ali, fez essa leitura, talvez você até leu junto comigo, tá? Então, o que esse tema está falando? Esse tema ele consiste em fundações rasas, de qual tipo? Radier, tá? Esse radier ele vai receber o carregamento externo, tá? Da superestrutura e vai transferir para a infraestrutura, que é a camada de solo, correto? Então a gente tem uma transferência desse carregamento externo para a camada de solo. Quem vai fazer essa ponte é o radier, que é uma fundação rasa que é transmitido, essa tensão é transmitida pelo contato do radier com o solo. Uma vez essa camada de solo não tendo uma capacidade de suporte, ela pode o quê? Entrar em ruptura ou entrar em deslocamentos excessivos. Ou seja, ela não está dentro do estado limite último e não está dentro do estado limite de serviço. Correto? A gente vai observar que dentro da engenharia a gente sempre tem esses dois termos, né? Estado limite último e estado limite de serviço. Correto? Então, esse é o nosso tema. Formulação do problema. Tá? Qual que é o problema? Vamos pensar que eu já coloquei resumidamente aqui, mas vamos discutir sobre. O problema é você pegar uma edificação e você for usar a tecnologia da fundação rasa, radier, e você for utilizar essa radier e assentar esse radier em uma camada de solo não resistente. Ou seja, assentando esse radier em uma camada de solo não resistente, a gente não tem a garantia do estado limite último e a gente não tem a garantia do estado limite de serviço. Lembrando lá que no tema, estava dizendo que quando você não tem uma camada de solo com boa capacidade de suporte, você vai utilizar o quê? Você vai utilizar uma melhoria nessa camada de solo. Então aqui entra
uma pergunta. Como que a gente vai melhorar essa camada de solo, tá? Você pode ter diversas formas de melhoramento, né? Uma delas é você acrescentar um teor de cimento, tá? Que é utilizado muito em pavimentação, em rodovias. Você coloca um teor de cimento ali em massa naquela camada de solo, né? Ali tem de 4%, 6%, tem locais que você pode colocar até 8% de cimento naquela camada de solo. Porém, você tem um gasto considerável ali de cimento dentro daquela camada de solo, tá? A problemática do trabalho foi o quê? Analisar o comportamento mecânico de um solo arenoso fino reforçado com fibra de PET. Então, beleza. Então, aqui dentro dessa pesquisa, aquela camada de solo, onde está recebendo o radier, ela não vai ser melhorada com cimento, ela não vai ser melhorada com brita graduada. Está sendo proposto a inserção de fibras de PET. Fibras de PET? Mas o que é fibra de PET? Fibra de PET, pessoal, aqui ó, temos uma garrafa, aqui vai ser tirada essas fibras, né? Vai ser retirada essas fibras dessa garrafa de PET, eu acredito que está mostrando a garrafa. Essas fibras vai ser colocada no solo, onde o trabalho busca entender se essa fibra distribuída aleatoriamente dentro da camada de solo criará uma resistência no conjunto solo, tá? Então é toda essa problematização. Então essa é a pergunta: será que a fibra de garrafa PET, ao ser inserida na camada de solo, misturada na camada de solo, compactada, ela irá fazer uma redistribuição de esforços internamente nessa camada, o que irá garantir uma maior capacidade de suporte para esse solo? E aí, qual que é a pergunta, né? Então aqui a gente começou o nosso tema e agora a gente tem uma pergunta que a gente busca responder. Então a gente formulou o problema, perfeito? Construção de hipóteses ou especificação dos objetivos. Tá? Então entenda que aqui eu estou resumindo e colocando os trechos de uma pesquisa que já foi realizada, para a gente ir caminhando junto com as alternativas. Tá? Realizar um ensaio de cisalhamento direto para a determinação da envoltória de resistência. Olha que interessante. Então eu disse para você que a gente vai inserir fibras de garrafa PET numa camada de solo. Tá? Aí você pensa, mas como que eu vou começar a responder essa pergunta? Né? Então a gente entende que a gente está respaldado por meio de uma ciência, beleza? A gente sabe que a gente tem um ensaio, né? Dentro da geotecnia a gente tem um ensaio de resistência ao cisalhamento direto, correto? Então ali é um equipamento que você faz ensaio de resistência daquela camada de solo, beleza? Então ali você já começa a planejar. Opa, eu vou fazer um ensaio dessa camada de solo sem fibra. Vou ensaiar o solo natural, correto? Compactado assim na sua condição de umidade e índice de compactação ótimo, né? Vamos supor que ele está sendo trabalhado é, no índice de compactação normal, correto? Então a gente vai ensaiar uma amostra de solo sem fibra e vai analisar a envoltória de resistência dela. Posteriormente a gente vem, pega essa camada de solo, coloca fibras de garrafa PET com um teor, né, um teor padronizado, não é só jogar a fibra lá dentro, a gente já começa a pensar que tudo dentro da engenharia está respaldado em valores, beleza? Então a gente vai inserir fibras de garrafa PET e fazer o ensaio de resistência ao cisalhamento, tá? Que seria o deslizamento entre a camada de solo. Por meio desse ensaio, a gente já começa a fazer algumas interpretações. Está entendendo que a gente está buscando responder aquela pergunta? Então a gente tem ali uma forma de responder. Quais são as hipóteses, né? Aí a segunda aqui, analisar capacidade de carga, a superfície de ruptura e os deslocamentos, tá? A gente vai entender, eu vou mostrar até uma imagem ali para melhor em compreender o que está sendo feito nesse trabalho acadêmico, onde essa camada de solo que eu falei para você, o pesquisador em relação, o pesquisador para essa pesquisa, ele fez uma camada de solo, tá? Ele construiu uma camada de solo com profundidade de 30 centímetros, correto? 30 centímetros por 1 metro quadrado. Dentro dessa camada ele colocou fibra, colocou 1% de fibra em relação à massa do solo, correto? E fez a mistura, deixou homogêneo e compactou. E ele fez uma outra camada
somente de solo. E ali ele ia fazer um ensaio, a gente chama de ensaio de placa, onde ele vai submeter essa camada a um carregamento externo, até observar onde e como será a ruptura dessa camada. Então ali a gente pode observar que a gente tem um auxílio por meio de duas experimentações, por meio de dois ensaios que já são utilizados no meio da engenharia para tentar responder essa pergunta que foi feita lá na alternativa A, correto? Identificação do tipo de pesquisa. A gente vai passar meio rápido aqui. O professor Guilherme vai vir e vai comentar também sobre essa questão do tipo de pesquisa, tá? Que a gente está colocando uma forma um pouco mais prática para você ir pegando e absorvendo todas essas informações de uma forma mais direta, correto? Então vamos lá. Pesquisa descritiva. Então a gente tem o que? Pesquisa descritiva, pesquisa experimental, pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Quando a gente pensa em pesquisa descritiva, a gente pensa em entrevista, questionário e formulário. Quando a gente pensa em pesquisa experimental, a gente pensa em instrumentos, materiais e técnicas específicas. Quando a gente pensa em pesquisas quantitativas, a gente pensa em métodos estatísticos, paramétricos e não paramétricos. Pesquisas qualitativas, descrever e interpretar o conteúdo de toda a classe de documentos, correto? Você, por meio do tema, por meio da alternativa A e da alternativa B, você já pode entender que esse trabalho está relacionado com uma pesquisa experimental, onde a gente vai ter instrumentos, onde a gente vai ter materiais, onde a gente vai ter técnicas específicas para assim poder responder a nossa pergunta, beleza? Então vamos dar sequência. Variáveis, tá? O que a gente pode entender como variáveis? O que está variando nesse trabalho que a gente tem que deixar descrito, tá? A gente tem que entender o que essas variáveis podem vir a mudar no fenômeno, tá? Quando eu falo modelos, a gente pode entender que são aquelas cavas. Lembra aquela cava que eu expliquei? A cava é vamos dizer assim, de uma forma vulgar, né? O buraco, né? A cava, onde teve uma cava de 30 centímetros de profundidade por 1 metro por 1 metro. Então, os modelos foram executados com camadas de 300 milímetros de espessura por 1 metro de comprimento por 1 metro de largura. Isso é uma variável, ou seja, a dimensão da cava, correto? Os modelos possuem 1% de fibra PET, tá? Então, esse 1% quer dizer o quê? Você tem, entenda que você tem o quê? 1 metro quadrado por 300 milímetros de profundidade. Então, você tem uma massa de solo que será inserida ali dentro, correto? Qual é a quantidade de fibra que eu vou colocar lá dentro? Eu vou chegar e jogar 5 kg de fibra? Não é bem assim. Você vai ter que fazer uma análise em massa, ou seja, a variável é 1% de fibra que você vai colocar ali, 1% em relação à massa do solo, correto? E essa fibra? Qual o tamanho que essa fibra vai ter que ter? Uma fibra de 20 centímetros, uma fibra de 30 centímetros, uma fibra de fora a fora, né? Uma fibra de 1 metro. Então você vai ter que determinar o tamanho dessa fibra. O tamanho dessa fibra foi de 50 milímetros, ou seja, né, 5 centímetros de fibra inserido nessa camada de solo. Tá? Então os modelos também, os modelos foram compactados na condição de umidade ótima e massa específica aparente seca máxima, na energia do ensaio de Proctor normal. Então todas essas camadas, entenda que a camada de solo com fibra ela foi compactada por meio do ensaio de Proctor, por meio da energia do ensaio de Proctor normal. Aquela outra camada sem fibra foi compactada pela mesma energia, correto? Ela tem as mesmas dimensões, então essas variáveis estão fixas, tá? Entenda que não seria palpável se a gente fizesse camadas com dimensões diferentes ou camadas com compactação, com energia de compactação diferentes. A gente estaria analisando coisas distintas, mesmo sendo os mesmos materiais, só que eles são distintos. Então a gente tem que prender e colocar as condições de contornos ideais. Então vamos lá. A nossa amostra, né? Quem que é a amostra? É a camada de solo. Camada de solo, como já toda vez eu estou repetindo, a camada de solo é aquela camada que tem 30 centímetros de espessura e 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Então a primeira, qual é a primeira amostra nossa? Primeira sobre uma camada de solo compactado sem adição de fibra, ou seja, não tem fibra.
A segunda é uma camada de solo compactada com adição de 1% de fibra, em substituição da massa de solo seco. E o terceiro ensaio, foi realizado no solo natural, sem a compactação. Então a gente tem esse ensaio de placa sendo realizado na primeira, segunda e terceira condição. Tá? Essas são as nossas amostras. Correto? Então aqui, ó, a gente tem a nossa imagem aqui. Então vamos analisar essa imagem aí. Então, elaboração dos instrumentos e determinação da estratégia de coleta de dados. Vamos lá, pessoal. Essa imagem talvez não vai ser todos que vai entender, mas eu estou tentando colocar um trabalho aqui para a gente ir entendendo como que todas aquelas alternativas conseguem ser respondidas por meio de um trabalho acadêmico, tá? Ali a gente pode entender que, ó, o elemento 1 é um macaco hidráulico. O macaco hidráulico ele funciona por meio de uma condição de bombeamento hidráulico, onde esse macaco hidráulico vai reagir no elemento 4, que é a viga. Concorda? O 3 ali, ó, é a placa, tá? Então aquele macaco hidráulico vai reagir naqueles espaçadores. A gente tem o elemento 2, que são os espaçadores metálicos. Esse macaco hidráulico o pistão dele vai subir, dar de encontro com a viga. Essa viga não vai se mover e ele vai reagir no solo. Essa placa vai começar a adentrar no solo. É esse fenômeno que está acontecendo, que eu estou tentando explicar para vocês. Essa placa adentrando no solo, e vai ser por meio dessa forma que a gente vai analisar, tá? Essa placa, vamos pensar assim, essa placa ela rompeu essa camada de solo. Qual é a carga que fez essa placa romper a camada de solo? E a gente pode entender que a nossa cava é aquela ali em rachuras, né? Que está escrito solo fibra de PET. Entenda que aquela é a cava. Entenda que também tem uma cava sem fibra, onde foi feito o mesmo ensaio. Tá? Então a gente está analisando o quê? A gente está analisando uma cava com solo fibra, onde essa placa vai ser submetida a um carregamento para ela fazer esse solo entrar em ruptura e também uma sem a fibra. Então ali a gente vai ter uma comparação. A gente observou que as variáveis estão compreendidas dentro de um mesmo universo e essa é a condição de ensaio. Esse foi um ensaio bolado, né? Esse é um ensaio em escala real, né? E a gente tem o ensaio por meio de resistência ao aceleramento direto, tá? Então, ó, foram realizadas 3 provas de carga estática com carregamento lento, tá? Então, esse macaco hidráulico, ele não é assim, aplicou o carregamento, ele já descarrega todo o esforço dele. Não, esse carregamento é gradual, acrescentado quantitativamente, para a gente observar como que vai ser o deslocamento dessa placa, né, em relação ao solo. Tá? Com qual carregamento, né, com qual esforço, com qual força que essa placa irá apresentar deslocamentos excessivos dentro dessa camada de solo. Correto? Beleza, após os ensaios, realizou o ensaio de resistência ao cisalhamento direto, realizou o ensaio de placa ali, como foi mostrado no desenho. Então, determinação do plano de análise. Então, agora a gente vai ter que analisar esses dados. Aí que está a questão. Então, olha lá, os dados serão analisados sistematicamente por meio de elaboração de gráficos. Então, entenda, né, alguns alunos já estão assistindo essa palestra, talvez alunos do primeiro ano não estão entendendo muito o que está acontecendo. Mas isso aqui é uma experimentação e um trabalho acadêmico que visa a determinação se uma camada de solo ela irá melhorar a sua capacidade de suporte por meio de inserção de fibra, correto? Então entenda que ao realizar aquele ensaio de placa, a gente pode construir um gráfico, correto? Um gráfico de deslocamento por tensão, correto? Então os gráficos serão construídos em função daquele ensaio de placa, tá? E também por meio daquelas informações, juntamente com as informações de resistência ao cisalhamento direto, a gente consegue utilizar um software que analisa as tensões, né? As tensões dentro daquela camada de solo, que é o software L5, correto? Então, uma verificação mecanicista por meio do L5, correto? Então aqui a gente tem aquele gráfico que eu mostrei para vocês, correto? Que eu comentei com vocês, na verdade,
previsão da forma de apresentação dos resultados. Então aqui a gente tem, eu trouxe somente um gráfico, a gente tem diversas outras formas de apresentar os resultados, mas graficamente, né, a gente pode entender que os nossos trabalhos acadêmicos, engenheiros, né, o engenheiro civil gosta muito de observar por gráfico. Então a gente pode analisar naquele gráfico ali, ó, em laranjado, solo de referência, correto? Solo de referência a gente pode entender que foi o solo que não teve fibra. Solo natural é o solo que não foi compactado. Entenda que tanto o solo de referência como o solo fibra foi compactado na mesma energia de compactação. O solo natural é o solo que estava lá no local, correto? E o cinza é o solo fibra. Observe que tem uma distinção entre o comportamento de cada, né, de cada solo, correto? Aqui o intuito não está discutir e fazer uma análise, mas entenda que por meio desse gráfico, o pesquisador irá realizar uma análise em função de obter resposta para aquela pergunta. Qual pergunta? Aquela que foi feita lá na letra A, beleza? Então vamos lá, cronograma da execução da pesquisa. Tá? Então vamos supor que o desenvolvimento dos ensaios, laboratórios e campo, eles estão compreendidos ali em 10 de dezembro, né, dezembro de 2016, agosto de 2017. Tá? Então foi esse período. Então a gente tem que entender que o pesquisador, né, o cientista ali, ele tem que ter datas. Né? A gente tem que ter um cronograma para a gente não se perder. Esse cronograma, pessoal, não está vinculado somente a trabalhos acadêmicos, ele está vinculado também à sua vida profissional. Quando você sair da graduação, você vai pegar um projeto, você vai ter uma obra para executar, então você tem que ter um cronograma em relação a tudo aquilo que você for fazer, para você não se perder ao decorrer da execução da obra, ao decorrer do seu projeto. Beleza? Então aqui a gente tem um exemplo de um cronograma. Tá? Definições dos recursos humanos, materiais e financeiros a serem alocados. Tá? Aqui eu trouxe a imagem, né, da construção dessa cava, né, porque eu falei tanto dessa cava que quis mostrar para vocês. Estou observando ali, aquele equipamento é o sapo mecânico, né, que é o compactador, correto? A gente chama, né, na obra como sapo mecânico, porque esse elemento, quando ele está acionado, ele vibra. O intuito de vibrar ele é fazer a compactação dessa camada de solo, correto? Então a gente precisou do quê? Recursos humanos, materiais e financeiros, que a gente teve que pagar o aluguel desse sapo mecânico, desse vibrador, né? A gente teve que contratar um trabalhador, um técnico para manusear esse equipamento, correto? Para poder assim construir essa cava, beleza? Então, mão de obra para a execução da cava, correto? Laboratório para a realização dos ensaios e equipamentos para os ensaios. Então a gente teve, quando faz a montagem de um trabalho acadêmico, você tem que planejar tudo aquilo que pode estar, tudo aquele que vai acontecer. Você tem que imaginar todo o universo que está dentro daquela pesquisa. Beleza? Então vamos lá. Então a gente fez uma batida, né? A gente falou sobre todas aquelas alternativas e a gente colocou um trabalho acadêmico interessante e foi respondendo cada item daquilo. Então, todos aqueles itens que a gente comentou se referem a um trabalho acadêmico onde a gente apresentou o tema lá no começo, beleza? Então vamos continuar. Como formular um problema? Você deve estar pensando, mas por que ele está batendo tanto na tecla, né? Um problema, pessoal, é a essência de uma pesquisa, correto? Eu ia até falar, não sei se alguém aqui já leu o livro do Mochileiro da Galáxia, né? O livro em torno, boa parte da coleção dele está em torno de uma pergunta, de uma resposta, né? Que o aventureiro se dispõe através do universo para buscar, tá? Então, o nosso meio, a gente vai em busca de uma resposta. Só que para você ter uma resposta ideal, você tem que ter uma pergunta. Para você ter uma pergunta, você tem que identificar qual que é o problema. Essa é a questão. Formular um problema científico não constitui uma tarefa fácil, beleza? Então vamos lá. Beleza, olha lá. Observou que o trabalho busca avaliar o efeito da interação solo-estrutura sobre a resposta estrutural de edifícios de concreto, no que tange a fundações superficiais do tipo sapatas isoladas. Beleza, eu fiz essa leitura e você falou, mas o que está acontecendo? Por que ele leu esse trecho de 4 linhas do nada? Correto? O que é isso, pessoal? Isso é um tema. Né? Opa, o que está acontecendo? Novamente um tema. Então vamos lá, o tema.
O trabalho busca avaliar o efeito da interação solo-estrutura. O que é interação solo-estrutura? Quando a gente tem a supraestrutura interagindo com a infraestrutura. Correto? A supraestrutura, que a gente imagina que está acima do solo, a infraestrutura que está abaixo do solo. Então você tem uma interação entre esses dois elementos. Quando a gente imagina uma edificação de múltiplos pavimentos, a gente tem que entender que essa edificação não interage com o solo de alguma forma. A interação dessa estrutura com o solo é por meio da sua fundação, sendo ela uma fundação rasa ou uma fundação profunda. Beleza? Então, aqui é uma fundação rasa. Então, o trabalho busca avaliar o efeito da interação solo-estrutura sobre a resposta estrutural de edifícios de concreto. Tá vendo que o tema já começou a fechar as variáveis da estrutura de concreto, no que tange a fundação superficiais do tipo sapatas isoladas. Então, é uma fundação rasa. Então, a formulação de problema científico. Né? A gente tem aquele tema, a gente pensa assim, o problema deve ser formulado com uma pergunta. Tá? Então a gente vai ter que fazer uma pergunta sobre aquele tema. O problema deve ser claro e preciso. Então essa pergunta, cara, tem que ser clara e precisa. O problema deve ser suscetível de solução. Não adianta você fazer uma pergunta e você não consegue nem imaginar como ela vai ser resolvida. Tá? Muitas vezes a gente pode ter ideias mirabolantes, mas a gente não tem aparato suficiente para responder aquela pergunta. Aí você pensa assim, então o mundo não vai ficar com aquela resposta? Não, em algum lugar, alguma pessoa, né, a gente pode até entender aqui no mundo acadêmico nosso, né, em diferentes universidades, alunos têm equipamentos diferentes, equipamentos que conseguem ser utilizados, não, equipamentos ou software. Vamos imaginar dessa forma. Tá? Você, um aluno ali de graduação do TCC, você quer responder certas perguntas, mas você precisa de tal software. Infelizmente, a UEM não tem esse software. Né? Só a outra universidade vai ter esse software. Então, você vai ter que fechar a tua pesquisa com outros tipos de pergunta. Tá entendendo? O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. Beleza? Então, o teu problema, você tem que ter em mente que ele tem essas alternativas para você trabalhar sobre ele. Beleza? Então, vamos lá. Né? Então, o problema deve ser formulado com uma pergunta. A pergunta que você se fez com esse tema, né? Eu poderia ter feito a pergunta para vocês antes de apresentar a pergunta ali embaixo, né? Então vamos lá. Duas estruturas idênticas. Então você imagina duas estruturas idênticas, duas edificações idênticas, beleza? Submetidas às mesmas ações externas, submetidas ao mesmo carregamento. Apresentam os mesmos esforços solicitantes, independentemente do maciço de solo sobre o qual estão assentadas. Tá entendendo essa pergunta, pessoal? Que você tem que entender a pergunta, né? Você tem dois tipos de edificações. Elas vão ter o mesmo comportamento estrutural, elas vão ter os mesmos esforços internos, né? Aquela viga irá apresentar o mesmo momento, né? Aquele pilar vai ter o mesmo comportamento de momento, mesmo se essas edificações estiverem assentadas independente do tipo de solo. Ou seja, a edificação ela não está relacionada com o tipo de solo que ela está interagindo? Basicamente essa é a pergunta, pessoal. Entendeu? Então a gente tem uma pergunta formulada referente ao tema que foi lido. Beleza? Então essa pergunta ela é cabível a uma resposta, em que você indagou essa pergunta. É interessante que você fez a pergunta e você ainda não sabe se vai ter como responder. Normalmente, quando a gente está trabalhando com um tema, o raciocínio ele é rápido e você já consegue ter noção se vai ser respondido ou não. Beleza? Posso dizer que tem bastante estudo sobre a interação solo-estrutura e é muito interessante. Até nos próximos slides eu vou indicar um artigo para os alunos aqui para fazer a leitura. É um trabalho muito interessante, um trabalho que tanto do primeiro ao aluno do quinto ano faz a leitura e vai ter uma noção bem legal sobre essa interação solo-estrutura, beleza? Então vamos lá. Respondido a letra A, a gente bolou a pergunta, né? Uma pergunta genérica. O problema deve ser claro e preciso. Então, vamos lá. A busca pela interpretação mais ajustada à realidade física, ou seja, a gente entende que no mundo da engenharia a gente cria um modelo, tá?
cria um modelo na sua cabeça aí, nesse exato momento. Cria um modelo aí de uma edificação. Essa edificação, ela é constituída por fundações rasas. E essa edificação constituída por fundações rasas está interagindo com o solo. Beleza? Então você criou um modelo. Tá? Esse modelo, você vai dimensionar esse modelo. E esse modelo, ele vai ser ideal, né, o quão mais próximo ele estiver na condição real. Entenda que esse modelo, ele não está próximo da condição real. Você pode colocar diversas variáveis para cada vez refinar mais esse modelo para ele chegar próximo da condição real. Beleza? Então vamos lá. A busca pela interpretação mais ajustada à realidade física nos remete a considerar a deformabilidade do solo, quando este está submetido a um carregamento externo. Então, essa é a pergunta que eu faço para você. Tá? Você tem uma edificação, essa edificação é constituída ali de fundações rasas, né? Fundações do tipo sapata. Então, imagina, constrói essa edificação na sua cabeça, correto? Essa edificação está apoiada numa camada de solo, beleza? A pergunta: como que vai ser o comportamento de deformabilidade desse solo? Tá? Como que vai ser? Como que é essa questão? Tá? Essa que é a pergunta que a gente quer que esse tema está propondo responder. Beleza? Então aí que tá, você começa a interagir mais com a sua pergunta, por meio da clareza e da precisão que você começa a interpretar a sua pergunta. Beleza? Tá entendendo, pessoal? Então o problema deve ser suscetível de solução. Beleza, pessoal. Esse problema ele tem basicamente, ele tem mais, né? Mas vamos definir aqui duas formas de responder esse problema. Tá? Primeira, para efetuar uma análise sofisticada, um top de linha, né? Uma análise top de linha da interação solo-estrutura requer o conhecimento conhecimento sobre os métodos numéricos. Muitos alunos aqui já ouviram falar sobre. Por exemplo, o método dos elementos finitos. Então você imagina que você vai precisar de um conhecimento sobre método numérico. Você vai ter que interagir com um software que irá realizar uma análise por método de elementos finitos, onde você vai pegar essa camada de solo e determinar infinitos elementos, infinitesimais elementos, vai discretizar toda essa camada de solo vai estar interagindo com a estrutura. E assim você vai fazer uma leitura do que? Do comportamento entre a interação solo e estrutura. Basicamente é isso o primeiro ali, resumindo, né? Então essa é uma forma. O segundo, uma maneira mais simplificada de quantificar o efeito da deformabilidade do solo, embora menos precisa, consiste em considerar uma série de molas discretas sobre a base da fundação. Então a gente tem ali o primeiro, que é analisado por um software de elementos finitos, né? É o top para você analisar essa condição. A gente tem que escritórios de, vamos dizer assim, de projetistas estruturais, de escritórios tem que ser daqueles de alto escalão e também projetistas estruturais que está vinculado com o meio acadêmico. Eles têm essa análise por meio desse tipo de software, conseguir analisar a interação do solo e a estrutura por meio dessa condição. Porém, você está fazendo a sua pesquisa e você não tem um conhecimento de métodos numéricos, você não tem nem esse software. Então você vai partir de uma simplificação, né, para responder seu problema. Qual que é essa simplificação? Você considera que esse solo seu ele é constituído por uma camada, né? Esse solo seu é constituído por uma camada e na verdade essa camada são diversas molas. É essa que está a jogada. A gente vai ver que essas molas têm um conhecimento científico por trás disso. É o coeficiente de Winkler, correto? Então vocês podem até procurar, dar uma lida aí sobre. Então tem pesquisa sobre essa condição. Nesse artigo que eu vou propor para vocês dar uma lida, os engenheiros que que escreveu sobre esse trabalho, ele fez a análise supondo as duas condições, correto? E observou que a condição 2, por ser simplificada, ela deu umas boas respostas, ela conseguiu fazer uma análise muito boa. Então você vai considerar que a tua camada de solo, na verdade, né, é uma camada de mola. É basicamente isso, uma camada de mola, onde as suas bases, onde a sua fundação está assentada, ou seja, está sobre uma camada de mola. Imagina, quando você aplica um esforço numa mola, ela não vai sofrer uma deformação?
Então, é isso que vai acontecer. Então, você está considerando que o solo está sofrendo uma deformação também. Beleza? Então, o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. O que é dimensão viável para você, que nem eu comentei ali? Você não tem conhecimento sobre elementos finitos, correto? Então, o que é viável para você? Esse procedimento simplificado é baseado na hipótese de Winkler. Essas molas são representadas pelo coeficiente de apoio elástico. Beleza. Então, aqui você tem todo o seu compilado, aonde você tem o seu tema, aonde você fez uma pergunta, aonde você deixou essa pergunta mais clara e mais precisa, aonde você entendeu qual que é os mecanismos que você vai ter que responder, qual que é as ferramentas que você tem, e você conseguiu delimitar para uma dimensão viável para você conseguir responder essa questão sua. Beleza? Então aqui, ó, como é que eu disse, essa dinâmica que a gente fez sobre essas perguntas, sobre a clareza das respostas, eu tirei aqui, né, do professor Rafael e do professor Giselai, professores aqui da UEM, da UEM de Maringá, eles fizeram esse trabalho, um trabalho muito interessante, pessoal. Então esse trabalho eu proponho para vocês entrar aí e ter ele para vocês realizar uma leitura, né? E entender um pouco mais sobre esse interação solo-estrutura, que vai ser bem legal para vocês aí, independente se é do primeiro ano, do quinto ano, ali você já consegue fazer uma leitura logo no começo e imaginar como que é esse universo, beleza? Então vamos dar continuidade. Então, com base nessas considerações, posso dizer que um problema é de natureza científica quando envolve variáveis que podem ser ditas como testáveis. Então, tudo isso que eu quis mostrar para vocês, né? Toda essa discussão, né? A gente discutiu sobre 2 trabalhos acadêmicos, a gente observou que dentro desses 2 trabalhos acadêmicos tinham problemas. Problemas que estavam relacionados de natureza científica e que eram permitível, que era capaz de ser respondido por meio de experimentação prática, experimentação por meio de software e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. O problema deve ser formulado como uma pergunta. Bom, mas de novo você está falando sobre o problema e a pergunta? Sim, pessoal, porque isso faz parte de um trabalho acadêmico. Tá? Essa é a maneira mais fácil e direta de formular um problema, que é o quê? Seja o exemplo, né? Vamos ver o exemplo de uma pesquisa sobre os acidentes de trânsito. Então, aqui tem um exemplo para a gente conseguir contextualizar mais e entender mais sobre toda essa situação. Se alguém disser que vai pesquisar o problema do acidente de trânsito, pouco está dizendo, concorda comigo? Né? Vou pesquisar sobre, daí, como? Mas se propuser fatores que provocam acidente no trânsito, começou a dar uma melhorada, né? Você já começa a pensar, fatores que provocam acidente. Então a gente já começa a pensar, opa, será que não dá seta? Né? Você não indicar seta, provoca acidente, aí você começa a ter, mas só que aí você começa a ter diversas variáveis. Então você começa a pensar, será que eu vou analisar, eu vou fazer um estudo relacionado com o piloto ou com a condição da via? Entendeu? Então você tem que começar a fechar, a fechar mais, fechar a sua pergunta, para você conseguir ir em busca de respostas mais focadas, tá? Então, vamos lá para a segunda forma. Quais as características da via, bem como a sua condição de uso pelos motoristas que nela trafegam? Beleza? Então, você vai fazer uma pesquisa com maior foco. Você vai, nessa pesquisa, mas você está dizendo que o fato de correr acidente não está relacionado com o motorista? Não, tá também. Tá? Só que entenda que o universo da pesquisa ela não tem como abranger tudo. Tá? Então aqui, o que vai ter o foco? Quais as características da via? Então, qual é que é as características da via? Bem como a sua condição de uso pelos motoristas. Então, você vai analisar a condição de uso dessa via. Você vai inferir se as condições de uso dessa via está interferindo ou está promovendo a condição de acidente. Beleza? Esse é o estudo para você conseguir chegar em respostas. Beleza? Um problema não pode ser solucionado se não for apresentado de maneira clara e precisa. Né? Esse é o fundamental. Tá? Até com os 2 trabalhos acadêmicos que a gente discutiu, eu tentei sempre deixar ele claro e preciso.
tá? Ele tem que ser claro e preciso, porque quem está em busca de responder, ele tem que entender. Essa que é um dos maiores problemas, né? Tanto os alunos, né, tanto de graduação como de mestrado, doutorado, muitas vezes eles estão em busca de resolver um problema que não acaba nem entendendo o que está acontecendo. Isso é normal, né? Então, se você está ali, você conversar com um amigo seu que já finalizou, já passou pelo quinto ano, talvez ele até comenta, cara, eu fui entender o meu trabalho de conclusão de curso só depois da metade depois de 6 meses, basicamente. No começo não estava entendendo nada. Então, por isso que é muito importante você ter a clareza. Discuta bem com o seu professor, né? Vamos focar aqui no TCC. Discuta bem com o seu professor orientador, tá? Professor, eu quero entender qual que é o problema. Eu quero entender o que está acontecendo, tá? A partir do momento que você consegue entender a problemática, aí você consegue pesquisar sobre e ir em busca de solucionar esse problema, beleza? Então, vamos lá. Por exemplo, o iniciante em pesquisa poderia indagar como funciona a mente, entendeu? Vamos partir do princípio que ele está tão amplo que ele está perguntando como funciona a mente. Ué, como assim, né? Uma pergunta tão ampla. Deve-se formular o problema de forma a ser respondível, tá? A partir do momento que você formula o problema para que ele seja respondível, você demonstra que você está com clareza e entendendo sobre o assunto. Beleza? Então vamos lá, uma pessoa que está entendendo sobre o assunto. Que mecanismos psicológicos podem ser identificados no processo de memorização? Tá? Então ali entenda a distinção entre os dois quesitos de pergunta. No segundo, na pergunta número 2, né, na pergunta você pode observar que teve uma maior precisão e intuito de encontrar uma informação. Tá? Então você entenda que aquele tema por trás dessa pergunta número 2 está bem mais claro para o pesquisador. É basicamente isso que eu queria passar para vocês. Tá? Hipótese. Qual que é a importância da hipótese? Então aqui a gente está saindo um pouco do problema e agora a gente vai entrar o que são hipóteses. Foi dito que a pesquisa científica se inicia sempre com a colocação de um problema solucionável. Foi o que a gente discutiu basicamente até agora, né? A gente tem que ir em busca de um problema que a gente consegue solucionar. Para a gente conseguir solucionar o problema, a gente tem que ter clareza, e a gente tem que ter objetividade, a gente tem que entender o nosso tema. Básico. Essa proposição dá-se o nome de hipótese. Tá? Assim, a hipótese é a proposição testável, que pode servir a ser a solução do problema. Então, o que é essa hipótese, pessoal? Essa hipótese a gente discutiu lá no primeiro trabalho, lá acadêmico. Essa hipótese a gente tem um tema, aí a gente indaga algumas perguntas, tá? Com a clareza. Então a gente começa a levantar hipótese. Essa hipótese, pessoal, é interessante você entender que normalmente essa hipótese você não consegue ter ela do nada, né? Você tem o teu tema. Agora fiz a minha pergunta, isso é a hipótese, né? Qual é o teor de fibra que eu vou usar? Beleza? Lembra lá do primeiro trabalho? Qual é o teor de fibra? Ah, eu vou usar 5%. Essa é uma hipótese minha. Beleza, pessoal, essa é uma hipótese sua. Só que lembra que nem sempre essa hipótese é viável. Tá? E como você vai identificar se a hipótese para o seu trabalho acadêmico é viável ou não? Aí que vem, pessoal, você vai ter que fazer uma revisão bibliográfica. Que muitos de nós não gostamos. Que revisão bibliográfica está relacionado com o quê? Com pesquisa. Aí que vem a importância da pesquisa, pessoal. Aquele 1% de fibra que foi utilizado naquele trabalho, ele chegou em 1% não do nada. Entenda que ele foi construir a camada, ele foi inserir a fibra naquela camada por meio de uma hipótese que era 1%. Porém, não foi algo que veio, né, que ele sentiu a necessidade de colocar 1%. Não, ele foi em busca, observou todos os trabalhos acadêmicos já desenvolvidos em relação à fibra, em relação a outros teores, em relação a várias coisas. Então ele foi levantando várias hipóteses. Opa, esse trabalho aqui fez com 2%. Esse trabalho fez com 0,5%, esse trabalho fez com 1,5% de fibra, esse trabalho fez com 5% de fibra. Aí ele começa a observar e as respostas que os trabalhos oferecendo, porque são trabalhos que já são concluídos. Opa, aquele trabalho com 5% de fibra não deu resposta boa, teve muita fibra e o solo perdeu a resistência.
Opa, então muita fibra não é interessante. Então ele já começa a entender ou começa a fechar as condições de contorno por meio de hipótese que ele foi coletando, que ele foi buscando por meio de pesquisas. Isso é um exemplo, pessoal. Então entenda que as suas hipóteses elas são formuladas por meio de conhecimentos já existentes, por meio de pesquisas já existentes. Claro, você pode ter a sua hipótese em que você tem a sensibilidade de criar ela, porém sempre é necessário você vir e buscar. Então, tudo isso que a gente discutiu, resultado de outras pesquisas. Basicamente é isso, pessoal. Dentro do montagem de trabalho acadêmico, entenda que você vai ter o seu tema, entenda que você vai formular uma pergunta sobre esse tema, beleza? Uma pergunta clara, objetiva, você vai ter que responder. Para você responder, você vai ter que utilizar de hipóteses. Essas hipóteses vão vir de onde? Vão vir da sua pesquisa. Então, as hipóteses são elaboradas com base nos resultados de outras investigações, geralmente conduzem ao conhecimento mais amplo que aquelas decorrentes da simples observação, tá? Então, ela não vem da tua observação, falar, eu acho que vai ser isso aqui, né? Não, não, pessoal. É um trabalho acadêmico, como a gente começou lá no primeiro caso. Lembra aquele caso que a gente discutiu sobre aquela ponte, tá? Ele criou hipóteses. Essas hipóteses que aqueles engenheiros, para dar uma solução, foi por meio de pesquisa, tá? Por meio de pesquisa, por meio de raciocínio, por meio de experimentação prática. Então, conseguiram fazer todo o fechamento, toda a análise e todo esse conjunto, esse compilado, que é um trabalho acadêmico, né? Um trabalho acadêmico ele surge por meio de um tema que você se interessa ou por meio de um projeto que você tem que executar, que você tem que realizar, em que não está simplesmente fácil para ser solucionado. Então você cria alguns problemas. Não você cria, mas intrinsecamente tem problema ali dentro. Tá? Se tem problema ali dentro, tem perguntas a serem feitas. Essas perguntas têm que ser claras, correto? Essas perguntas sendo claras, você entende o teu universo da sua problemática. Entendendo o universo da sua problemática, você começa a levantar hipóteses. Essas hipóteses, primeiramente, ela pode ser levantada por você, correto? Por meio do quê? Por meio do teu raciocínio, por meio da sua experimentação prática. Porém, ela vai ser validada, ela vai criar corpo quando você começa a pesquisar. Quando você entra num trabalho, você vai e busca a tua informação, você conversa com outro profissional da área, e assim você vai fazendo um compilado de informação. Então você tem um fechamento perfeito do seu trabalho acadêmico ou de um projeto que você quer finalizar. Beleza? Mas tudo isso que a gente conversou, né, é aquilo que a gente fala, mas tudo isso ele está dentro, né? Então a gente focando aqui dentro do montagem de trabalhos acadêmicos. Tudo isso está dentro de NBRs. Então, como você que está ali no primeiro ano, o aluno que está no quinto, quarto, né, terceiro ano, você já começou a observar que tem as NBRs 6118, 6122, as NBRs que respaldam e que está ali para auxiliar o engenheiro civil, tanto na área estrutural, na área de geotecnia, na área de materiais, correto? Dentro de trabalho acadêmico é a mesma coisa, tá? Então, qual é a NBR que vai auxiliar no trabalho acadêmico? NBR 14724, Informação e Documentação, Trabalhos Acadêmicos e Apresentação. Então, essa vai ser, para você realizar um trabalho acadêmico, você vai precisar do auxílio dessa NBR. Ou outras normas necessárias também, a NBR 6023, que é a de referências e elaboração do trabalho acadêmico, a 6024, que é a de enumeração progressiva, a 6027, que é do sumário, a 6028, que é do resumo. Beleza? Então entenda que para você construir o seu trabalho acadêmico, você tem todas essas NBRs para auxiliar você. Tá? Toda essa discussão, então a gente fez uma discussão um pouco mais, pouco não, mas bem mais amplas para você ter a concepção e entender o que é um trabalho acadêmico. E o importante, pessoal, é você entender que o teu trabalho acadêmico, ele não é focado somente na academia. Quando você é um bom pesquisador, quando você é um bom investigador, você vai ter uma boa habilidade para você resolver problemas de engenharia lá fora.
tá? Não fique pensando, eu estou perdendo meu tempo em realizar um trabalho acadêmico, em realizar um TCC de qualidade. Não, o teu TCC de qualidade vai lhe preparar para você ser um engenheiro que consiga resolver problemas focados ali na engenharia, como foi aquela primeira situação lá da ponte, beleza? Então, toda essa apresentação nossa, essa palestra aí, correto, foi dentro da montagem de trabalhos acadêmicos. E eu tentei fazer uma forma, como dizer assim, uma forma mais ampla, vindo compilando e tentando mostrar para vocês que tudo está dentro de um universo que faz parte do engenheiro civil, tá? Então a gente fez o quê? Escolha do tema, importância da escolha do tema. Como formular um problema? Né? Agora vocês entendem como que é importante ter um problema, porque um problema bem formulado você consegue ter uma resposta boa, correto? E os outros dois ali, quais os elementos de um projeto de pesquisa e o que são hipóteses, correto? Então você entenda que, vamos dizer assim, que o que sustenta, né, tem outros, né, tem universos de informações que sustentam um trabalho acadêmico, mas a gente pode entender que um trabalho acadêmico ele é sustentado por meio dessa condição da escolha de um tema, formular um problema, quais os elementos, entender que os elementos de um projeto estão tudo descritos e separados, você conseguir identificar cada um, você fazer um levantamento das hipóteses, correto? Então, pessoal, estamos dando, estamos terminando a nossa palestra. Espero que tenham atendido as expectativas de vocês. Como eu disse, nós aqui, professores da UEM de Moarama, a gente buscou apresentar palestras para vocês. Vai ter mini cursos aí, acho que vai ter um mini curso também. Então, tudo para estar chegando mais próximo dos alunos, chegando mais próximos. E estamos aí, pessoal. Vai ter os nossos e-mails ali, né? O meu e-mail. Fique livre para mandar um e-mail perguntando, falando, que isso aqui, professor, tal, tal, uma sugestão, beleza? Tamo aí. Então eu agradeço. Fico muito feliz por ter passado e dado essa palestra para vocês. Então, acho que estaremos novamente aí junto para a realização de um mini curso com vocês, tudo der certo, beleza? Então, até mais, pessoal. Obrigado.